Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser um vídeo muito legal e eu vou conversar aqui com um grande amigo que eu já tive a oportunidade de trabalhar junto, trabalhar para ele, e a gente vai falar sobre Open Finance, Open Banking, as oportunidades que existem por trás desse novo ferramental, digamos assim, já há 3 anos já disponível. A gente vai falar bastante detalhado das oportunidades de negócio que estão disponíveis aí para qualquer empresa, tanto para crédito quanto para cobrança. Então, assiste esse vídeo completo, porque vai ser muita informação importante e valiosa para você. Agora roda a vinheta. Antes disso, queria dar o destaque aqui aos nossos patrocinadores. Queria dar o destaque aqui à Assertiva Soluções, grande parceiro, sempre relembro aqui, meu primeiro parceiro no canal e em muitas outras atividades. Assertiva é hoje um birô de crédito, né, mais que inteligência de dados, soluções integradas para todo o ciclo de negócio. Então, se você busca soluções para crédito, para prevenção à fraude, para cobrança, não deixe de conhecer a Assertiva. Grande abraço lá para o Ederson e para o Guilherme. Bom, outro patrocinador é a Recupere. Recupere é um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Algo que hoje faz toda a diferença, né? A gente sempre fala que a negativação é aquilo que acaba tendo maior efeito, mas a Recupere é uma plataforma que te permite fazer o protesto de forma digital, inclusive com uma remuneração por sucesso. Então, se você está aí sem saber mais o que fazer com a sua carteira de cobrança, você tem que conhecer a Recupere. Grande abraço lá para o Felipe, para o Ivan. E o nosso terceiro patrocinador aqui é Litígio B2B, uma empresa de cobrança 100% focada na cobrança de pessoas jurídicas. Melhor que vender é receber. A Litígio tem todo um processo lá de cobrança, tanto por telecobrança, mas um processo bem estruturado de visita porta a porta, né, com profissionais treinados e dedicados para trazer de volta seu valor. Então, a Litígio tem o lema lá: melhor que vender é receber. Grande abraço lá para o André. Bom, feitas aí a nossa publicidade, vou convidar aqui para estar comigo Ricardo Toledo, grande amigo. Ricardo foi o cara que criou o Itaú lá no México, inclusive, um cara aí com uma rodagem fantástica nesse mercado de risco, que há alguns anos atrás, ele vai contar para a gente, fundou a Acrópole. Ricardo, cara, obrigado, um prazerzaço te receber aqui no Tabelando com Tambellini, cara. Olá, Tambellini, bom dia. Bom dia ao pessoal que está assistindo a gente também. Cara, assim, super prazer, uma honra, né, estar aqui conversando contigo. Honra é minha. Super fã seu, parabéns aí pelo canal, pelo conteúdo que você traz, assim, de altíssimo nível, assim, é fantástico, Obrigado. imperdível, parabéns. E aí é uma Legal, honra para obrigado. aqui, né? Muito bom, cara. A honra é minha, cara. Ricardo é um parceiraço, já trabalhamos juntos na GoOn, já fui consultor lá de uma operação que ele teve lá no Sul também, e agora a gente está sempre aí trocando ideias, conversando. Ô, Ricardo, mas conta para a galera como é que, um pouquinho aí do teu resumo profissional e principalmente aí o que é a Acrópole. Aproveita a audiência aí para fazer uma propaganda da Acrópole. Valeu, obrigado. Bom, cara, diz a lenda, né, que eu comecei trabalhando lá no Unibanco, né, em cartão de crédito, né, montando a estrutura de modelagem, né, estatística lá para crédito e cobrança, ainda no Legal. cartão. E foram, 16 anos de banco Itaú Unibanco, metade aqui, metade lá que você falou, lá no México, né? Fui abrir Lá no operação. México, bem legal.
abri operação lá de cartões, na época Unibanco, um pouquinho antes da fusão com o Itaú, né, e foi a minha primeira startup, vou dizer assim, né, porque eu fui para lá para abrir mesmo a operação inteira, né, começando do zero, contratando gente, equipe, né, montando o time e tal, né, e fiz a venda dessa operação em 2014, quando eu retorno para o Brasil, ainda pelo Itaú Unibanco, né, para as operações aqui no Brasil, mas rapidamente aí fui para o Sul, né, vim aqui para Florianópolis, tive uma passagem rápida. Cidade ruim, né, Ricardo? Cara, pois é, né, assim, a gente olhou, poxa, for morar no Brasil, morar em Floripa, né, assim, não tem outro Exato. lugar para escolher, né? Assim, convido a todos a vir para cá, né, que a Sem cidade tá bairrismo, mas puta, é legal, é muito gostoso. é muito bom cara, em um setor de tecnologia fantástico, assim, sabe, realmente a Sem cidade dúvida, né? vive tecnologia, vive inovação, né, isso é muito forte aqui. Tanto que quando eu cheguei aqui, né, tive essa passagem ajudando uma financeira local aqui a justamente se tornar, né, regulada, né, montar ali a Legal. financeira direitinho dela. Foi a época que a gente se encontrou, né, você me ajudou muito aqui, né, com a parte de cobrança e com a parte de crédito. Montamos ali um time muito legal contigo. Muito legal. Nos auxiliando. Mas, cara, respirando inovação, respirando aqui tecnologia, a gente já olhava lá dentro da própria empresa um pouquinho sobre o Open Banking que estava rolando no mundo. Isso foi 2018 e 2019, né? A gente já começando a modelar aquilo, começar a entender o regulador no Banco Central aqui, começando a falar sobre o assunto, começando o processo de regulação, né? Eu e os meus sócios atuais, que atualmente, na época a gente atuava lá na empresa, a gente falou, cara, isso vai mudar o mundo. Assim, a gente precisa criar valor em cima disso para o mercado. E assim nasce a Acrópole, né? Então a Acrópole ela nasce em 2020, ali no meio da pandemia, em junho de 2020. A gente começa a modelar ainda, né, o que seria essa grande transformação do Open Banking, que hoje se transformou no Open Finance aqui no Brasil. Né? E junto com isso, né, eu atuo também junto ao todo o ecossistema de inovação, né? Sou o diretor da vertical de fintechs aqui da Associação Catarinense de Tecnologia, então uma vertical com mais de 100 empresas aí conectadas com produtos para crédito e cobrança também, então coordeno também todo esse ecossistema e pesquiso Legal. sobre no mundo, né? Também sou pesquisador sobre o tema. Cara, e a Acrópole a gente começou justamente a trabalhar em como extrair valor dos dados, né, de Open Finance, ajudar realmente as instituições, né, financeiras e não financeiras, né, a como que isso transforma o negócio delas, como isso realmente traz novas oportunidades de negócios, né, e também no que a gente fala muito aí de crédito de cobrança, né, quanto isso também pode auxiliar o crédito de cobrança nas instituições. Né. Muito legal. Cara, até acabei de receber aqui um estudo, né, falando que o uso do Open Finance pode render o equivalente a 42 bilhões em negócios para o setor financeiro aqui do Brasil, considerando isso entre pessoas físicas e jurídicas, né? Queria que você contasse, Ricardo, assim, a gente aqui no Brasil a gente vê birô positivo, Open Finance, lei do superendividamento, e aí, cara, às vezes a gente fica em dúvida, cara, na prática, o que está acontecendo, né? Porque as coisas saem, mas elas às vezes demoram um pouco para estar pegando corpo efetivamente. Conta para gente, assim, como é que hoje o mercado está utilizando todas essas ferramentas e talvez até um passo atrás, né? O que é efetivamente o Open Finance? Uhum, fantástico, também. Cara, assim, é impressionante, né? Como isso realmente vai mudar e já vem transformando os negócios, né? Se a gente olhar para o Brasil são 44 milhões de consentimentos, né, de dados de Open Finance, né, quase 30 milhões de consentimentos únicos, ou seja, CPFs, pessoas, né, únicas compartilhando dados entre instituições. Que legal. E empresas também, já são 250 mil empresas já fazendo esses compartilhamentos, então um movimento que vai em PF e PJ, acontecendo no Brasil muito fortemente, né? Nasceu lá na Europa, mas vários países no mundo entrando no assunto. A Visa também lançou um estudo muito bacana, faz uns 2 meses, né? Junto a grandes instituições financeiras na América Latina,
sobre as expectativas dela de tecnologias que irão causar uma disrupção nos próximos 2 anos. E o Open Finance foi citado, né, por mais de 75% desses executivos como sendo, cara, uma das tecnologias que vai realmente causar uma mudança drástica no mercado nos próximos 2 anos. Né? Legal. Cara, não dá para ficar para trás. As empresas que hoje estão, cara, tentando ver como é que faz, como é que entra, tá perdendo tempo. Porque quando a gente fala 30 milhões de pessoas que compartilharam dados, não é como um birô que você foi lá e depositou a informação no lugar, que depois você vai lá e acessa. Não, cara. Uhum. O sentimento é único, é 1 para 1. Assim, 30 milhões de pessoas já compartilharam dados de uma instituição para outra. Isso não significa que está disponível para todo mundo. É só entre aquela instituição que capturou. Né? Perfeito. Então, um pouquinho do Open Finance vai nisso, né? Eu acho que ele tem 2 grandes pilares, né? Ele faz parte de uma agenda grande do Banco Central, né? De inovações, onde está aí também PIX, DREX, né? Tudo isso aí no meio. O Open Finance é um dos grandes itens ali dentro. Ele tem um pilar muito forte, que é esse pilar de dados, de compartilhamento, né? Onde parte do princípio, né? De que o dado bancário é da pessoa titular e não do banco. Né? O banco é um custodiante dessa informação, né? Ele guarda essa informação, claro. Mas você tem todo o direito, né, nessa linha de dados abertos e propriedade de dados, né, de compartilhar esse dado com quem você quiser, né, dentro do sistema. O Open Finance parte disso. Né? Então, o Banco Central ele regula isso de uma maneira fantástica, né, criando todos os padrões de segurança. As jornadas são facilitadas e padronizadas entre os bancos. Que legal. É uma jornada única, né, que acontece. Só que essa relação de 1 para 1, né? Então, o banco A, né, ele precisa, o cliente fala, banco A, envia meus dados, né, para o banco B. Né? Então, o A enviando para o B. Se ele quer que o B envie para o A, ele tem que também ir lá falar, ó, eu autorizo que o B também envie. Então, por isso que a gente fala, são 44 milhões de trocas acontecendo entre uma instituição e a outra. O banco C que está aqui, está tentando entender se entra, ele não recebe nada, ele está fora. Não recebe nada. Perfeito. Então, quem hoje está só observando, olhando, vendo o que vai dar, cara, está perdendo tempo, porque já é muito dado sendo compartilhado. São, por semana, 6 bilhões de chamadas, assim, sabe? É muita informação nova disponível para as instituições poderem melhorar seus processos, né? A decisão de crédito e também o processo de cobrança, né? Que a gente vai falar um pouquinho também. Sim. No crédito, cara, é muito forte, porque imagina que numa única autorização, um único consentimento, uma única jornada, que é simples, são 2, 3 botões lá que o cliente aperta, né, para fazer a jornada, você tem disponível já todo o histórico bancário. Né? Hoje está lá dentro as informações pré-pagas, pós-pagas, então cartão de crédito, movimentação de conta corrente, em todos os detalhes, né? Descritivo da transação, valor, data, no caso de cartão de crédito, né, os MCCs, né, também estão disponíveis ali dentro. Que são os estabelecimentos que o cara compra. É o estabelecimento onde ele compra, se é PIX, o PIX é identificado, então você sabe para qual CNPJ, né, ou qual CPF ele enviou o PIX ou recebeu o PIX. Você pode enriquecer muito essa informação com dados também. Ou seja, você vê todo o fluxo de caixa do cliente e também a agenda futura, assim, o que está já programado, comprometido. Também vem, né? Então, é aquele sonho, quando a gente trabalhava lá em crédito, né? A gente ficava, poxa, como é que eu vou avaliar o crédito, montar o score, né? A gente olhava como é que eu sei a capacidade, né? A capacidade, né? Um dos Cs, né? A capacidade do cara, e aí eu vejo tudo, vejo comprometimento também. É maravilhoso. Sim, você vê a real, assim, você sai daquela questão de que, cara, vou inferir uma... Não, você não vai inferir uma renda. Né? Se você olhar o fluxo de caixa, aí a Acrópole, né, e as empresas aí que atuam nisso, a Acrópole especialmente, a gente faz toda a limpeza da informação, né? Então, porque o dado ele vem muito bruto, ele vem, cara, cada instituição entende o saldo de um jeito. O Open Finance fala, ó, aqui bota nesse campo, aqui nessa tabela, bota o saldo do devedor, né? Perfeito. O produto, o empréstimo. Né? Cada instituição tem sua origem, tem seu entendimento do saldo do devedor. Do saldo devedor. Outro não bota juros, outro bota tarifa, outro não bota, né? Aquela história toda. Então você tem que limpar isso, você tem que interpretar, tem muita sujeira que acaba vindo, que você tem que fazer todo um processo, e depois categorizar, né? Entender, poxa,
essa transação aqui é do estabelecimento tal, é de um tipo de gasto que é supérfluo ou não, cara, é aquele gasto que o cara não vai conseguir tirar da frente, né? Um pagamento de aluguel, escola de filho, né? Às vezes é muito difícil mudar, alimentação. Né? Então você começa a entender o que realmente compromete o fluxo de caixa do cliente. E do lado da renda também. Você começa a entender, cara, eu tenho um risco que entra, né? Eu tenho CLT, que vem de um jeito, eu tenho que o cara recebe aluguel num contrato garantido por uma imobiliária qualquer nos próximos 12 meses, então você entende de fato, como é que isso também vem de recebível, né, o quanto ele é autônomo, o quanto ele recebe de risco na renda. Então você consegue ir separando e entendendo de fato a real capacidade de pagamento, de consumo do cliente. Né? Então você vai além daquela expectativa, possivelmente, né, nos scores, né, que a gente trabalhava muito, né? Sim. Já deu um default, Renda presumida. qual é a chance de dar o próximo default? Sai disso, renda né? presumida, que é um negócio que nunca ninguém conseguiu dar um produto efetivamente que comprovasse, né, que fosse o mais próximo da renda do cliente, né? Quer dizer, acabou isso. Eu conhecendo quanto que entra na conta corrente, classificando tudo isso, eu sei quanto que o cara ganha. Agora, Ricardo, desculpa, pode concluir. Não, assim, só concluindo, né? A gente criou um produto que a gente chama de parcela ótima aqui, né? Que justamente serve lá. Parcela ótima. Parcela ótima. Porque, cara, assim, imagina, você separa todos esses fluxos de caixas, todos os seus gastos e todas as suas receitas. Você chega, de fato, num padrão por dia útil do mês, né, trabalhando sazonalidades, você sabe exatamente qual é a real capacidade de pagamento no dia útil do cliente. Seja com crédito Muito novo, legal. ou uma negociação de cobrança. Ou uma negociação. Perfeito. Na cobrança, sai daquela história, cara, me paga, ou, poxa, me paga amanhã tanto. Não, cara, você sabe exatamente quando ele vai ter disponível, qual é a data e qual é o valor. Quer dizer, numa negociação eu posso chegar para o cara e falar assim, olha, eu estou vendo aqui que a gente conseguiria fazer um acordo, por exemplo, se eu pagar R$200 todo dia 20. É isso, teoricamente. Justamente. Assim, facilita demais a negociação, né? E também facilita muito o autoatendimento, né? Porque você vai com uma proposta personalizada, né? Total. É a tal da hiperpersonalização, né? Que a gente fala tanto, né? Quer dizer, eu tenho capacidade de ofertar algo que o cara efetivamente é o que ele tem, capacidade, o que ele pode efetivamente cumprir, né? A gente fez um teste, né? Numa carteira de cobrança de uma instituição, que ela tinha lá uma taxa de efetividade dos acordos em torno de 40%. Né? Na carteira total dela ali, acima de 60 dias, tal, até os 70, o geral era isso. Cara, fizemos o teste, os clientes deram autorização de Open Finance, e olha, essas negociações que você não está obtendo, né, faça essa oferta. Demos 3 opções até, né, que você consegue até determinar prioridades, né, ao longo do tempo, né. Cara, saiu de 40% para 65% de cara, sem mudar o processo de cobrança da empresa. Então, assim... Que legal. Oferta, né, só aumento de... Agora, a coisa que está aqui na minha cabeça, né, e que eu tenho certeza que todo mundo tem um pouco de dúvida beleza, como é que eu posso usar isso? Quem sou eu? Vamos imaginar que eu sou um varejo, que eu não tenho produto, eu não tenho necessariamente eu não sou regulado pelo Bacen, pelo Banco Central. Sou uma empresa de varejo, tenho lá meu produto que é um CDC, um carnezinho, e eu quero utilizar isso. Eu posso utilizar? O que eu preciso fazer para utilizar? Me conta um pouco dessa regulamentação de como e quem pode utilizar essa ferramenta. Porque a gente começou com o nome Open Bank e depois isso foi Open Finance, né? Quer dizer, acho que esse era o objetivo de não colocar o negócio meio que rotulado só a um banco. É isso mesmo. Cara, e na visão do Banco Central vai até no Open Economy, né? Assim, vai expandir isso mais ainda, agregando mais dados abertos ali e atingindo outros setores da economia. Cara, você trouxe uma questão que acho que é fundamental, assim.
isso não é só um jogo, né, entre setor financeiro, entre bancos. Começou dessa forma, é um roadmap, né? Começou dessa forma, o Banco Central tomou uma postura sobre começar a troca ali entre os grandes bancos, né, os S1s e por aí vai, o restante é voluntário, por aí. Só que a partir desse ano, né, surge uma figura importante, que são as ETPs. E as ETPs, elas podem acessar os dados, né, do diretório do Banco Central, e mais do que isso, podem auxiliar e fazer com que empresas de outros setores passem a se beneficiar, né, do Open Finance como um todo. Né? Então, por exemplo, a Acrópole, a gente faz captura de dados de Open Finance bruto. Né? Em tese, eu te mando um link, né, para o Tambellini, por exemplo, né, em nome de uma empresa que já detém relacionamento. Né? Então, por exemplo, imagine que você tem um relacionamento com um varejista, você faz parte de um clube de supermercado, do supermercado qualquer. Né? Esse clube ele pode falar com você, falar assim, olha, me autoriza aqui acessar teus dados para criar melhores ofertas, ou melhorar o teu limite do cartão de crédito, né, do teu CDC que você possui ali, né, do teu private label, o que seja, né. O cliente autorizando a gente, por exemplo, a Acrópole faz o processo de captura desses dados, faz toda a limpeza de dados e entrega valor para o varejista, cara, diversos sentidos. Desde o sentido de entender, né, como que ele poderia ser o melhor limite para o cliente, desde o sentido de entender se aquele cliente de fato é o cliente, porque quando você faz o processo de autorização, né, do Open Finance, de compartilhamento de dados, você está no mais alto nível de segurança do banco. Então, você passa por identificação sua para entrar no aplicativo no ambiente do banco. É um ambiente bancário, de fato. Então, a sua autenticação, a sua scan face, ou o que o banco tem ali. Você vai no nível da tokenização do dispositivo, né, porque é como se fosse uma transação de transferência. Então, assim, você tokenizou o dispositivo, entendeu que a pessoa... A gente até brinca, cara, só se tiver uma arma na cabeça dele ali para ele fazer. Né, assim, situações extremamente estranhas ou fora do controle. Você pode validar muito a questão de fraude, né, em relação a isso. Entendendo o comportamento dos consumos e pagamentos, também você começa a ter inferências sobre como minimizar riscos de fraude também embutidos. Né? Então, quando você vai para o varejista, inclusive, você consegue entender, além do produto financeiro, você traz todo o histórico. Então, cara, supermercado. Você consegue entregar para o supermercado, né, qual que é o market share dele do cliente. Poxa, ele gasta 11% no meu supermercado, das compras mensais dele de supermercados, mas, cara, tem 89% do que ele está gastando no supermercado que não está comigo. Está lá no concorrente. E a gente consegue identificar quem é o concorrente. Poxa, é o concorrente tal e tal estabelecimento, né? Com enriquecimento de dados, a Acrópole, a gente consegue até geoposicionar esses estabelecimentos, criando um mapa de geoposicionamento. Ajuda o varejista a entender, cara, onde eu deveria ter a minha loja, que poderia estar mais próximo dos clientes, do fluxo deles. Ajuda o varejista a entender, quem é de fato o cliente, né, que eu tenho capacidade de expansão de produto mercantil e de crédito. Então, assim, como é que eu posso fazer uma oferta, de fato, para trazer esse share, trazer esse comportamento, trazer esse consumo para dentro da minha loja, né? E, entre outras, cara, infinidade de entregas que teria para diversos setores, tá? Falando aqui de supermercado, mas, cara, você pode levar aí para qualquer setor relacionado. Saúde, a gente está discutindo isso atrás com clínicas, né, para entender, de fato, né, qual que é o momento da pessoa, como é que ela vem realmente de saúde, exames, esse tipo de coisa. Então, você pode criar produtos para auxiliar a pessoa a ter esse tipo de controle também, né? Entre uma infinidade de outras aplicações que, cara, está só começando. Que legal. E aí você fala do poder da informação, né? Eu me lembro que a gente fez um trabalho lá na época de Go-On num supermercado atacadista. E aí, em um momento, ele falou o seguinte, ele falou, cara, olha, eu tô com uma carteira aqui acima de 120 dias de atraso, que, cara, 60%, 70% dos caras, eles são deslocalizados. Cara, e aí o supermercado, ele tinha lá um processo bem controlado de fidelidade, com nota fiscal paulista, né? E aí, cara, a gente foi consultar
você tinha um volume absurdo do cara inadimplente que fazia compra ainda na loja dele. Eu falo, cara, o cara tá indo todo mês no seu supermercado, né? Quer dizer, então, cara, é óbvio, né? E os caras falam, cara, vamos tocar um alarme a hora que o cara passar no caixa. Então, quer dizer, não dá para fazer isso. Mas Não, olha o poder da informação, né? O que é e o que te mas permite. Mas também pensa o seguinte, cara, a hora que você tem esse processo, a hora que ele passar no caixa e pagar com o instrumento bancário, você identificou a pessoa. Ou seja, a pessoa não precisa passar no CPF, ela não precisa passar no caixa, o CPF é tal para identificar. Cara, passou, captura a transação, o PayFinance pega, poxa, esse cartão de crédito dessa pessoa, ou o cartão de débito, sei lá, se ele fez Pix, ou pagou com um produto bancário, a transação identificada que aquela pessoa esteve no supermercado. Então, assim, é como você disse, né? Naquela época, a gente só conseguia saber se ele desse o CPF ali, passou ali no supermercado. Né? Então, Exatamente. Ele inadimplente, deu o CPF no cupom fiscal. Cara, agora você não precisa nem dar o CPF. Ele pagou o produto, você captura, ele passou aqui. Pronto. Esse cara aqui passou e até ajuda essa questão dos programas de fidelidade dos varejistas, né? Você reduz o cara, dá o CPF, não precisa dar CPF, pagou ali com o produto. Eu me lembro de um sócio nosso na Goon, que é o Christian Vicent, e ele montou lá um processo de muito foco para marketing, né? Que ele fazia um monitoramento das compras, né? Dos clientes, né? E aí eu lembro de uma apresentação dele que ele falou, cara, tá vendo esse cara aqui, ó, seu José gasta, sei lá, cara, não me lembro qual era o volume, mas gasta R$2.000 por mês aqui no supermercado. Meu, se um mês esse cara não bater aqui, manda uma van buscar ele, porque, cara, esse cara não pode deixar de vir aqui todo mês, né? Então, cara, de novo, né? O poder da informação e o que passa a permitir a gente a fazer com isso, né? Você consegue até prever a próxima compra, né? Ainda mais em setores de alta frequência, como o varejista aí. Cara, como você tem a visão não só do ponto de venda dele, mas você tem a visão completa de todos os outros estabelecimentos que ele compra no supermercado, por exemplo, né? Pegando esse exemplo. Cara, você prevê a próxima compra, você sabe exatamente quando ele vai na próxima compra dele, o valor e até onde ele vai comprar. Né? Exato. É um comportamento realmente que o poder da informação ele traz, né, de aumentar aí negócios e valores e por aí vai. Quando você falou de um ponto importante, foi bem interessante também, outro case que a gente fez na Acrópole com um grande banco. A gente participou de algumas acelerações ali do Banco Central, né? Fenasbac, o Next, o Lift. Legal. Fez vários processos. Né? Cara, em uma dessas jornadas aí, o Cibanco capturava muito informação de dado cadastral e ele fez a seguinte pergunta para a gente, assim, cara, será que com os dados que eu capturo de Open Finance eu consigo ter uma melhor atualização cadastral do cliente para localização? E mais que isso, para manter meus cadastros atualizados, reduzir meu processo, né, de atualização cadastral e coisas do tipo. Né? Cara, e a gente partiu desse princípio, a gente foi olhar os dados cadastrais. A gente só olhava a transação, né? Aí você, não, cara, vamos ver agora o escopo dos dados cadastrais, né? Dos dados cadastrais. Cara, é impressionante a riqueza. Primeiro, né? Todo banco é preocupado com o dado cadastral. Então, os bancos têm... Claro, né? Sem dúvida. Aí você começa na dúvida. Poxa, instituições A e B, você recebe a informação do dado cadastral, são diferentes. Assim, cara, qual que é o mais atual? Né? Qual que é mais real? Né? E aí que veio a questão do geoposicionamento. Né? Tipo assim, cara, vamos partir aqui de uma inferência que é o seguinte. Você mora em determinado local, né, e possivelmente os seus gastos, padaria, né, principalmente... São naquela região, né? Cara, vai estar próximo, você não vai cruzar a cidade, talvez uma vez por mês. Uma vez por mês, é uma coisa diferente, sim. Cara, a hipótese é extremamente válida, assim, que a gente conseguiu já posicionar e conseguiu determinar. Poxa, quais são, de fato, os clientes, né, onde eles moram em relação a esses endereços, seus hábitos de consumo, né, dizer qual é o endereço mais atual desse cliente. Cara, no teste, na primeira versão, na POC, ali, sabe, o produto feito no a gente enviou para a instituição validou, deu 72% de acerto, assim, na primeira.
Olha, Cara, fantástico. realmente esse é o endereço mais atual dele. Inclusive, eu estava desatualizado, já faz o processo de atualização. Olha, Agora que o produto legal. está entrando no ar e ele está evoluindo agora com feedbacks para aumentar essa taxa, né? Você vê que, cara, em situações simples, até de onboarding, você não precisa mais ficar pedindo. Cara, preenche o cadastro. Cara, simplesmente E autoriza. atualiza, né? Não tem mais Aquele isso. negócio chato, né? Que quando você liga para o cara, olha, precisamos confirmar alguns dados, você pode confirmar o endereço, o telefone. Cara, isso é chato pra caralho. Cara, não, sai disso. Sai disso. Ô, Faz o processo Ricardo, validado, inclusive. e assim, você falou do potencial do uso disso para cobrança, para negociação. Vou extrapolar aqui numa pergunta. Cara, eu sou um escritório de cobrança. Eu conseguiria fazer uso dessas informações? Uhum. Sim, com certeza, cara. Novamente, né? A partir desse ano, os benefícios do Open Finance podem ser acessados por qualquer empresa, desde que ela esteja conectada com alguém que tenha a capacidade, esteja regulado, né? Esteja abaixo ali os contratos com o Open Finance, né? Com o Banco Então, Central. mas aí a minha dúvida aí é assim, por exemplo, vamos imaginar que eu sou o Banco X. O Uhum. Banco X tem lá a informação de compartilhamento que o cliente autorizou ele. Aí esse cara está inadimplente comigo. Eu passei para a empresa B para fazer a cobrança. Ela pode utilizar efetivamente já ou não? Não, cara, o primeiro grande Tá. princípio é que quando o cliente autoriza o compartilhamento de dados, precisa estar muito claro para ele, escrito em termos e condições, de uma maneira clara, qual é o objetivo desse compartilhamento, por que ele está compartilhando, o que vai ser feito com esses dados. Tá. Tá? Então, assim, isso é o primeiro grande critério, né, fundamental de todo o processo. Então, se você tem combinado com ele, né, situações como essa, ok. Assim, se ele consentiu, ele está totalmente dentro do combinado. Né? Então, você precisa ter essas condições pré-determinadas. Né? O que é mais fácil? Né? É você, por exemplo, o cliente deu uma autorização, você vem obtendo os dados dele de Open Finance, fazendo as consultas. Né? Entrou num momento de inadimplência. Né? Você ter previsto, né, que a captura que você está fazendo dos dados dele, né, será para criar ofertas e poderá ser compartilhado, né, com empresas terceiras para a criação de oferta, com escritórios de cobrança, coisas nesse sentido. Se deixando isso claro, você pode sim compartilhar essa informação, né, junto com se o banco decidir, né, ou quem está capturando, com um escritório de cobrança. Ou pode ter um outro caminho para o escritório de cobrança também. Ele pode criar o processo dele de captura. Isso que eu ia te falar. Quer dizer, teoricamente eu poderia, de repente, ter um. Por exemplo, sou um escritor de cobrança, recebi uma base. Cara, vou pegar essa base, vou, por exemplo, mandar um. Eu não sei, aí você vai me corrigindo. Vou mandar um SMS, um WhatsApp, sei lá, e pedir a autorização desse cliente para que eu faça a consulta. Pode ser isso. Justamente, que nem, por exemplo, o caso que eu te comentei, né, de 40% para 65% de efetivação no acordo, foi justamente com a cobrança, né, a cobrança da instituição, né, dentro do escritório de cobrança. Mas aí, no caso, foi a instituição. Mas ok, tanto faz nesse caso. Tanto faz. Porque E quem fez a captura instituição pediu. E quem fez a captura foi a gente, foi a Acrópole. Né? Então, Legal. a gente enviou, no caso, foi um link, né, ele entrava em contato com o cliente, né, explicava para o cliente um script muito rápido, mandava um link de SMS para ele. Nesse link ele entrava e fazia a jornada. A jornada são 3 passos, a partir do link de SMS, que ele autoriza. Na hora que ele autoriza, naquele instante, a gente já começa a fazer as capturas dos dados. Né? Então, se eu faço uma captura hoje, nesse momento agora, 11 da manhã, sei lá, vem meus dados atualizados, o último ano até agora, às 11 da manhã. Se eu for a 1 da tarde buscar, me vem de novo, né, tudo que aconteceu entre 11 da manhã até 1 da tarde, também vem na informação. Então, o dado ele é super disponível, né, ele é praticamente online ali. Então, a hora que a instituição, o escritório de cobrança, né, manda isso, o cliente autoriza, né, a gente na Acrópole já captura essa informação,
né, já gera o produto, né, e entrega para o escritório de cobrança, por exemplo, né, uma parcela ótima para melhorar a negociação. Né? Se for o caso, um score, cara, ou uma informação. Tipo, a gente tem um caso sendo criado agora com PJs, né, que ele quer entender toda a cadeia de fornecedor do PJ. Então, poxa, você consegue discriminar onde que ele já tem tomado, quais são os empréstimos que ele possui, de uma maneira muito rápida. Então, os escritórios de cobrança podem, por exemplo, um dos caminhos é conosco, com a Acrópole, fazer essa captura. E isso é uma das coisas que eu queria entender. Então, por exemplo, ele pode criar um processo, mas aí a busca da informação lá na instituição, ele poderia contratar a Acrópole fazer essa captura, tratar esse dado e devolver para ele, por exemplo, aquela opção que você falou, olha, tem 3 tipos de planos aqui de negociação. É isso. Justamente. É isso, diferença de renda, score de crédito. Legal. Todos os produtos que podem vir derivados podem ser entregues para um escritório de cobrança. Legal. E aí, Ricardo, um ponto importante, né? Quer dizer, sempre, quando eu falo de crédito, né, a gente vê sempre o pessoal disposto a gastar para ter informações. Cobrança já é aquele negócio que sempre, cara, mas eu tenho que gastar. Cara, tem que gastar, tem que investir para recuperar. Como é que é o modelo de serviço da Acrópole para isso? Conta um pouquinho para a gente. Sim, você tem um consentimento, ele é único, né? Então, você tem assim, um custo de consentimento, né? Tá bom. Que é feito nesse momento da captura. Tá bom. Que é uma tabela escalonada, né? Aí dentro, em torno de... Com volume, dependendo de quanto maior o volume, menor o preço, maior volume, menor preço, de coisa e tal. Tá bom. E você tem um custo na casa dos centavos aí quando você faz a captura recorrente, né? Onde você não precisa mais falar com o cliente. O cliente autorizou uma única vez, ok, pronto. Fechou. Esse consentimento é por tempo indeterminado, né? A partir, recentemente, isso é uma mudança que o Banco Central executou, que antes tinha um vencimento, né? Era válido por 1 ano, tinha que renovar. Agora não precisa mais disso, ele consente, é indeterminado esse prazo. Só cancela se o cliente for lá e cancelar, pedir o cancelamento. Cancelar e ele pedir, tá. Se ele não fazendo isso, cara, durante toda a vida aí você consegue fazer essas capturas, né, de atualizações de informações para poder criar negócio. Então, o modelo é baseado nesse tipo de transação, né? Um valor por transação do primeiro consentimento e depois aí um valor pequenininho aí para poder fazer as atualizações. Agora, o que é importante, né, quando um escritório de cobrança ou um decisor de crédito for olhar para isso, é ele conseguir enxergar conseguir ver as sinergias, né, as economias que ele acaba tendo. Porque se você partir do princípio do Open Finance, ele praticamente substitui um monte de ferramentas disponíveis, né, porque você tem uma validação importante da identidade da pessoa, né, é ela fazendo essa transação de compartilhamento. Então, isso já é um ponto importante nas questões de ferramentas de prevenção à fraude. Você tem toda a informação transacional, cadastral, investimentos, agora tem câmbio, né, e vai para o Open Finance, porque ainda tem uma agenda para entrar seguros, né, e entrar outros produtos. Ótimo. Então, você tem acesso a toda essa informação, né, onde, cara, os scorings são muito mais assertivos, né? Então, tem muito mais informação para poder ser trabalhada. Então, você tem aí uma questão de que, poxa, eu não preciso gastar ou executar tantos custos na minha esteira de crédito com produtos para poder me cercar na minha decisão. Cara, o Open Finance ele já é um grande filtro. Então, perfeito. Assim, com metade do custo de uma consulta, né, de prevenção à fraude, por exemplo, de uma ferramenta, você já faz um Open Finance, cara, que já vem questão de fraude, já vem questão de crédito, já vem uma pancada de outros produtos aí dentro. É claro que, poxa, chegou uma dúvida, faz a consulta de uma ferramenta específica. Claro. Você pode otimizar muito a tua esteira de decisão, a tua oferta de crédito, ou a tua renegociação, né, todo o teu processo de comercial também, né, em relação à oferta de produtos, através do Open Finance. Né?
Então, não é mais uma ferramenta que você vai agregar. Você precisa, sim, né, entender isso como, cara, é uma grande mudança de paradigma que eu tenho nos processos, né, e facilmente uma otimização das ferramentas que você já utiliza. Né? Legal. Putz, Ricardo, cara, fantástico. Acho que riquíssima essa nossa conversa aqui. Acho que, cara, esse vídeo é aquele que eu gostaria de ter o maior número de compartilhamentos possível, porque o volume de informações importantes e, cara, primordiais para a evolução do crédito, né? A gente fala muito sobre a questão do PIB sobre crédito, né? O PIB sobre crédito no Brasil é 55%. Hoje saem os indicadores atuais aí já com os meses, acho que é de abril, se eu não me engano, não sei se é março ou abril, mas enfim, a gente vai ter atualização. E, cara, a gente sempre fala, cara, a gente tem um PIB contra crédito de 55%, enquanto em países como Estados Unidos, Japão, Alemanha, isso supera 100%. E aí fica sempre aquela pergunta, né? Como é que eu vou chegar num PIB de 100% com 72 milhões de inadimplentes, né? E eu acho que o caminho, o Open Finance é um caminho fantástico para eu dar um crédito mais seguro, para eu ter uma recuperação, porque, cara, é inacreditável às vezes, porque quando eu chego para um cliente, numa situação dessa que você falou, o cliente está inadimplente, às vezes o cliente sequer sabe quanto ele pode pagar. Você tem a capacidade de dar uma informação que pode parecer um negócio meio insano, mas é fato. O cara às vezes não tem o controle financeiro dele e ele não sabe que, cara, tem aqui um espacinho de você me pagar uma parcela de R$200. Então, é uma capacidade de você chegar com uma informação que às vezes nem o cliente conhece, né? Porque o descontrole financeiro a gente sabe que é muito grande no país. A educação financeira é uma grande falha, né? Então, cara, a capacidade e o potencial disso para o país é maravilhoso. Nossa, você tocou um ponto, até foi um feedback que a gente recebeu de uma negociação, que o cliente falou isso, assim, porque foi eu nem oferecido sabia. para ele, não, ele não sabia, ele falou assim, poxa, é verdade, né, no dia 17, algo assim que caiu para ele, não lembro exatamente o dia, mas ele falou, não, é verdade, esse dia ele recebia um aluguel que ele, nesse dia, por um acordo lá que ele tinha, né, e lá ele tinha uma disponibilidade. Só que ele matava, ele comia esse aluguel dele. Come, claro. Opa, dinheiro na mão é vendaval, né? Já Pois diz a música. e a cobrança ficava naquela, paga ali no dia 10, paga o mais rápido possível, né? Paga ali no dia do salário. Né? Se não, cara, paga ali no dia 17, parcela tanto. O cliente, é verdade, ali eu consigo, porque recebo um aluguel e tal. Né? O cliente mesmo falou que ele mesmo percebeu, né, que tinha oportunidade, né? Mas ele sozinho não ia chegar àquela conclusão. Olha ele que fica interessante. ele fica angustiado, né? Assim, era um caso de Exato. um cliente inadimplente que quer resolver o problema, né? Então, ele ficava angustiado em querer resolver, mas não via como, né? Quando você Exato. tem uma oferta dessa, você facilita demais. E como você falou, o Open Finance, eu acho que vai trazer muita coisa importante, disruptiva dentro do mercado, uma nova forma, né, da gente conceder crédito, da gente entender crédito, entender comportamento. E também acho que é uma oportunidade fantástica das instituições se posicionarem de fato, cada vez mais centrada no cliente, né? Cada vez mais Exatamente. criando negociações cada vez mais humanas, cada vez mais do ponto de vista de ajudar a resolver o problema. Aquilo que a gente fala muito da cobrança, poxa, o cara já pagou tantos juros, né, cara? Poxa, exatamente. Como é que ele sai dessa, né? A gente se angustia, né, em querer criar uma oferta melhor. Exatamente. Então, eu acho que traz muito disso, a visão sobre inteligência comercial e competitiva que o Open Finance traz, acho que, acima de tudo, vai provocar com que as instituições percebam as maneiras sustentáveis de fazerem negócios, né? Porque você começa a entender todo esse comportamento, né? Então, acho, cara, assim, é um eu mega... tô aqui conversando. Eu estou aqui conversando com você, eu estou aqui pensando no título do vídeo, eu já estou até mudando ele aqui, estou dando uma relevância, o poder do Open Finance, porque, cara, é realmente a gente que atua nesse mercado, né, cara, e que vê as dificuldades,
Cara, quando a gente vê uma oportunidade dessa, cara, você fala, cara, meu, todo mundo tem que saber, todo mundo tem que conhecer esse potencial, cara. E aí, para a gente conhecer, eu vou pedir para você, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os contatos do Ricardo, os contatos da Acrópole como um potencial parceiro para você, instituição financeira, varejista, empresa de cobrança, discutimos aqui tudo, né? Poder, de repente, bater um papo com o Ricardo e entender aonde que a Acrópole pode ajudar. Fantástico, fantástico. Muito bom. Uma afinidade. Obrigado, Tambellini. Eu acho que é um espaço fantástico dessa conversa. O Open Finance é um conteúdo em evolução. Tem muito desafio ainda, tá? Assim, Sim. Tem 30 milhões de consentimentos, claro. Mas isso ainda vai crescer muito. Então, é uma jornada que ela não acontece da noite para o dia, né? Então, você precisa olhar para isso de uma maneira estratégica, você olhar isso de uma forma de realmente mudança dos seus processos ali, porque ele traz um potencial gigantesco de entregas rápidas ali no teu dia a dia, mas, acima de tudo, de transformar o negócio e criar novos negócios, novas linhas de receitas, né, conseguir trazer mais market share, conseguir trazer novas negociações, expansão de produto, como você disse, chegar no PIB aliás, a carteira de crédito sobre PIB que a gente está falando, eu acho que é um dos caminhos que a gente tem disponível. Mas um monte de desafio, né? Então, assim, tem que investir, tem que olhar com carinho, tem que sem dúvida com empresas sérias aí, trabalhando no processo, com capacidade. Cara, e a Acrópole tá aqui para isso. Assim, a gente está super disponível, todo o time, para poder ajudar aí as empresas a ganharem mais resultado aí no seu negócio, né? Muito bom. Pô, Ricardo, então, só para a gente concluir aí, queria que você se despedisse aí, se quiser falar mais alguma coisa aí, quais são as futuras oportunidades, enfim, cara, fica à vontade aí para a gente se despedir e encerrar aí a gravação, que mais uma vez foi muito boa. Pô, obrigado, Tambellini. Então, cara, agradecendo demais, né, esse momento, agradecendo Pô, eu que a todos agradeço. aí. Quantidade de informação que você trouxe aqui, pelo amor de Deus. E dá para ficar aqui mais o dia inteiro, hein? Se a gente Dá. deixar um monte de coisa aqui, se eu começar, esse vídeo vai ficar enorme, né? Então, mas assim, a gente está à disposição para falar sobre mais, né, sobre o assunto. A gente tem uma agenda bastante importante, grande. Aqui em Santa Catarina, dentro da CAT, aqui a gente está com uma agenda muito grande dentro do assunto também. Né? Posso estar deixando disponível para conhecerem também o nosso ecossistema aqui de fintechs, conhecer as agendas que a gente tem de discussão de Open Finance, não só Open Finance, cripto, DREX e tudo que está rolando. A gente está dentro disso. E, cara, assim, eu acho que o grande mensagem final tem muita instituição atuando no Open Finance, ainda tentando entender como extrair valor, né? Então, ainda tem muito desafio, porque é muita informação nova, de fato, né? A gente pode ajudar muito nisso. Há instituições, né, que ainda estão tentando entender o processo, como fazer. Também, poxa, a gente pode ajudar muito, porque a gente também tem um espaço de consultoria, de entender, de fato, quais são as aplicações que as instituições podem ter para conseguir extrair o valor mais rapidamente sobre isso. Então, a gente também tem um produto que ajuda as instituições a entenderem a sua jornada, de como que isso vai trazer valor para elas. E fico total à disposição para, junto contigo aí, também auxiliar em todo esse nosso processo de humanização do crédito, de humanização da cobrança. Então, assim, total disposição, muito obrigado. Muito legal. Pessoal, cara, quem assistiu o vídeo até o final, parabéns, porque a informação aqui foi fantástica. Queria agradecer mais uma vez, Ricardo, dizer aí que todos os contatos lá para a gente chegar no Ricardo, na Acrópole, vão estar na descrição do vídeo, e dar uma outra informação também. A esposa do Ricardo é uma confeiteira fantástica, então você de Florianópolis, região de Santa Catarina, aí, se precisar fazer uma festa, Ricardo lá na financeira que a gente trabalhou junto, lá eu como consultor,
Tinha hora que a cobrança batia a meta lá, ele levava cupcakes lá, cara, fantásticos. Então, você de Florianópolis, se quiser também, tem a esposa do Ricardo aí, uma confeiteira de mão cheia. Beleza? Muito bom. Aí, tá vendo? Aqui ainda ganha a propaganda da esposa ainda. Você depois mostra para ela. Alegra Cakes, bolos artísticos. Isso aí, Alegra Cake, bolos artísticos. Manda para mim também que eu boto na descrição. Beleza, ótimo. Manda Ricardo, sim. obrigado, cara. Grande abraço. Pessoal, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para toda terça e quinta você receber mensagem. E lembrando a todos, dia 5 de junho, a gente vai estar lá no Muvon, ao vivo com o podcast durante todo o evento. Então você vai conhecer tudo que está rolando lá no evento. Os palestrantes vão falar conosco, mas aí super convidados que a gente vai estar entrevistando lá. Dia 5 de junho, você que não pode estar em São Paulo, assiste o canal, porque vai estar todo o conteúdo lá no canal. Obrigado mais uma vez, galera. Obrigado, Ricardo, e até a próxima. Valeu.